Sim. Vermelho. É que eu tô de vermelho e você tá de preto pra ser Stranger Things. Uhum. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais um Maratoneio 4 aqui no canal, onde a gente fala de séries que a gente maratonou, de preferência os lançamentos. Exato. E hoje a gente tá aqui pra falar da primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, com muitos spoilers. A gente já deixou... Diga-se de passagem. É, eu já quero deixar desde o começo bem dito, Bem sabe? claro, sim. Tá escrito no título. Vamos falar novamente aqui. Tá. E antes da gente começar, como sempre, não esquece de se inscrever aqui no canal se quer ver mais vídeos da gente, dar um joinha se você gostar, comentar aqui embaixo o que você achou da temporada. E se quiser nos apoiar, pode ser pelo apoia.se/canal SideQuest, pode ser se tornando membro aqui do clube de canais, ou se tornando um sub lá na nossa twitch.tv/SideQuestLive. Você recebe grandes benefícios assim maravilhosos, como estar no nosso grupo de WhatsApp e participar das nossas watch parties todo sábado, onde a gente vê filmes bem legais, Sim. como Tico e Teco, Defensores da Lei, Sim. The Batman, Everything The Lost Else. City. A gente não viu esse filme Mas e a a gente gente vai não ver. sabe se a gente vai ver. Vai. Não sei, a gente não sabe. E então, vamos começar, Misael. Sim, essa, pra quem tá chegando aqui agora no canal, Stranger Things é uma das primeiras séries que a gente fez review, que foi um dos hits na época que a gente nem esperava, a gente acabou gostando pra caralho. Quando o quadro a gente chamava Vale a Pena Assistir. E isso, daí a gente fez, na segunda temporada, a gente fez as reviews de todos os episódios, que foi horrível. Na terceira também. Na terceira nós fizemos de todos também. Fizemos também de todos os episódios. Nossa, foi horrível também. Foi. E cansativo. É Foi bem horrível porque cansativo, é bem cansativo. E agora nós estamos falando da quarta, nós não vamos fazer mais, é um geralzão. A gente teve acesso à screen da Netflix, que nos cedeu os episódios um pouco antes, só que eles esqueceram de mandar o sétimo episódio, então a gente só conseguiu fazer hoje, por isso que a gente tá gravando nesse momento. Mas, apesar disso, eu fiquei muito satisfeito com essa temporada até o momento. Ainda temos 2 episódios, tudo pode dar errado nos próximos 2 episódios. Faz 2 temporadas que não é tão gostoso assistir Stranger Things. Exatamente. Fazia tempo que eu não sentia gosto de assistir, que eu não ficava... Com vontade. Com vontade, que eu não ficava entediado em algumas partes dos episódios, porque um grande problema que eu tinha sempre com Stranger Things em si é que eles têm muito espaço de tempo pra trabalhar e eles não aproveitavam esse tempo legal. Eles ficavam enchendo de enrolaçãozinha pra poder ocupar o tempo do episódio, pra fazer episódios serem muito longos e barriga, e acabava ficando chato, acabava ficando um pouco irritante às vezes. Aham. Dessa vez, fora o núcleo da Califórnia, que eu acho que não engrenou muito bem ainda, o núcleo de Dawkins e a história em si... Hawkins. E a história em si tá muito bem feita, tá com bons personagens, bons plots. Ficaram os melhores personagens em Hawkins. Exatamente, e é por isso que tá tão bom. Por isso que esse é o núcleo que a gente não precisa mexer, esse núcleo tá impecável. E tá interessante a história, o vilão tá muito interessante, bem interessante desenvolvido. É a primeira vez que a gente tem um vilão de verdade, porque nos outros eram apenas monstros sem personalidade, sem um backstory. Agora a gente, pra quem não viu ainda, isso vai ser um spoiler bem grosso, mas agora a gente tem um backstory desse personagem novo que tá aí. E o mais interessante é a forma como ele atua, que eu também achei legal, porque fez com que a série ficasse mais aterrorizante, que era uma coisa que faltava. Faltava muito. É. Ficou extremamente aterrorizante. Bastante gore. Porque é um monstro que, teoricamente, tu não tem como fugir dele, sabe? Ele é te pega de basicamente qualquer um Fred coisa. Krueger. Ele é basicamente um Fred Krueger. Quer dizer, tu não tem como fugir, a não ser que tu faça parte do elenco de Stranger Things. Daí tu descobre como fugir na última hora. Exatamente. Então, realmente, e por isso mesmo, e o interessante é que a gente criou uma afinidade com esses personagens a ponto de eu realmente me importar com eles. Não todos, mas a maior parte deles, claro, né? Então, eu gostei muito como isso foi utilizado de uma maneira muito, muito, muito inteligente, principalmente com a Max, que é a que acaba sendo afetada pelo monstro. E no 4º episódio tem a cena dela, eu fiquei mexido mesmo por aquela cena. Foi legal, e eu tô gostando de ver como esses personagens estão reagindo entre si. Porém, no núcleo na Califórnia, eu acho que ainda é um núcleo que eles não sabem mexer muito bem. Mas tem eu acho que os personagens que foram introduzidos essa temporada foram muito bons. Foram. E eu acho que o grande up da Califórnia é o Argyle. Sim. Eu acho que cada vez que ele aparece é extremamente divertido. Sim. Sabe? Porque assim, o Jonathan é um banana. Tá um banana nessa temporada. Era na outra também, a gente não gostava dele. A gente nunca gostou do Jonathan. A gente sempre foi time Steve aqui. Não. Desde a primeira temporada. Sim, a gente foi desde a primeira temporada. Eu não me lembro de ser time Steve na Se tu primeira temporada. Se tu olhar, tu vai ver. Vai ver que a gente gostava dele. Eu acho que o Will tá perdido. Porque eu acho perdidaço. Eu acho que é o pior personagem dessa temporada.
É que eu acho que a batalha dele virou mais interna do que, tipo, uma coisa com ele mesmo do que com monstros. Eu acho que eles tentaram trabalhar isso, mas eles não conseguiram trabalhar porque eu não entendo o que é o receio dele junto ao Mike. Eu acho... Sabe? Eu não sei se é porque, como eles eram melhores amigos, ele tá tendo uma dificuldade em falar pro Mike, de fato, sabe? Eu sou isso e aquilo, não quero presumir que ele seja nada. Tá, mas é que apesar assim, de ter dado isso, aí hints. que tá. Esse é um ponto que é importante só destacar, antes de tu continuar. Aparentemente, desde a última temporada, dá a entender que ele é homossexual. Pois é. Só que, claro, em 1980 é uma coisa difícil de se identificarem. Exatamente. Ele é um adolescente, Exato, sabe? Ele então é tem muito tudo novo isso. e tal. E o Mike é a pessoa com quem ele tinha mais... Afeto, contato. Então, eu acho que... Eu não quero acreditar que, tipo, ele seja apaixonado pelo Mike também. Não, eu também quero não. acreditar que ele só tá com esse conflito sobre como falar pra ele. Isso porque ele é uma das pessoas mais importantes da vida dele. Exatamente. E daí, quando o Mike vai pra lá, ele só quer saber da Eleven, então ele não tem esse espaço. E eu quero muito ver o que tá no retrato, porque pra eles fazerem tanto mistério, eu espero que seja alguma coisa que talvez seja importante em Hawkins. Eu não sei se é isso. Porque eu notei que quando a Max... Quando o Vecna tinha a Max, não tinha só a questão da música, mas também a questão interna dela. Sim. Dela notar como ela tava se fechando pras outras pessoas e talvez se abrir, e isso também ajudou ela a se soltar. Talvez isso venha a apagar se o Vecna pegar, sei lá, o Michael, o Will... Mas pelo que a gente viu, eles não vão pra Hawkins tão cedo, né? Não sei, Nem agora... na preview que teve da temporada não mostrou eles indo pra Hawkins. Mas né? vamos ver, agora que eles sabem onde é que a Eleven tá, sabe? A gente não viu nem eles saindo de Salt Lake City, né? A gente só viu eles encontrando o Argyle com a irmã da Suzy, a Eden. Então eu presumo... Acabou sendo o alívio cômico da temporada. Exatamente. Eu achei que o episódio em que eles estavam na Suzy foi a melhor parte deles, sabe? Pra mim, a melhor parte deles foi os caras invadindo e matando todo mundo e eles apavorados. Foi também, mas eu achei muito 12 é demais. A parte sim. dele indo lá, Sim, e daí todas sim. as crianças perdidas lá, cada uma fazendo a babaquice que eles quisessem, sabe? Então, a gente não viu eles saindo de lá, a gente não sabe se a Suzy vai junto, se a Eden vai junto, se vão só eles. Vai saber, né, Misa? Vai saber o que eles vão fazer, porque a Suzy é uma boa personagem também, ela é engraçada. Então... Mas até na Califórnia, eu acho que não é só o problema do Will. Pra mim, no começo ali, o Mike e a Eleven, naquele rolinho dos dois, tava muito irritante. Sabe? Tipo, porque a gente já teve esse problema com eles na terceira temporada, sabe? Eles já tiveram... A gente já teve o problema da Eleven perdida sem saber o que fazer na segunda temporada. Então parece que eles não sabem o que fazer com ela, porque eles precisam tirar ela do jogo pra criar tensão. Sim. Porque se tu deixar ela no jogo, é muito fácil de resolver as coisas. Então, essa jornada toda dela de redescoberta, apesar de eu achar que depois ficou interessante quando ela voltou pro Projeto Nina e começou a recuperar os poderes, aquela parte ali foi interessante, mas até ali tava muito jogado. Aquele bullying chato de filme dos anos 80. Por que ela mente pro Mike quando, tipo, o moto dela é Friends Don't Lie, então por que ela mente pra ele que ela tá... E por que ela se sente tão abalada das pessoas não gostarem dela? Eu achei que ela não ia... Sabe, dar a mínima se as pessoas gostavam ou não dela. É que quiseram fazer uma coisa meio Carrie. E fizeram ela ser, tipo, muito burrinha e ingênua, que eu não acho que ela seja, por tudo que ela passou, sabe? Eu não acho justo com ela ser toda burrinha e ingênua. E aquela peruca feia que ela usava. Tá. Então, tipo, o Mike, o Argyle e o Jonathan, eu acho que estão indo pra buscar a Eleven e vão pra Hawkins. Sabe? Não faz sentido pra mim eles não voltarem pra Hawkins a tempo. Eles têm que ir porque é só ela que consegue matar o Vecna, então... E pra mim, antes desse último episódio, do 7º episódio, eu ia achar até mais interessante se não fosse ela que derrotasse o Vecna. Porque dá pra gente ver o núcleo de Hawkins montando as pecinhas sozinho. Exatamente. Só que... No final tem que deixar pra ela resolver a parada. Sempre. Porque agora a gente vê que ela tem história com esse personagem, que ela basicamente criou ele. Sabe? Fez dele o que ele é. Então, eu acharia interessante se o núcleo de Hawkins conseguisse achar um jeito de derrotar ele sem a Eleven. Mas eu acho que a Eleven precisa desse closure contra o Vecna. Inclusive, falando sobre isso, o plot do massacre em Hawkins, que é a história da Eleven tentando relembrar o que aconteceu lá no passado dela, não era uma coisa assim tão surpreendente quando teve a revelação. Não. A gente matou bem cedo que ele seria o 1. A gente só não sabia qual era a relação dele com o Vecna e como é que tinha se tornado aquilo ali tudo. Mas aí foi basicamente muito bem explicado no último episódio. Eu acho que todas as peças estavam ali pra serem montadas, era só ter um pouco de atenção. Então foi uma boa construção.
não é tão óbvia, mas também não é tão absurda que tu não consegue entender quando ela acontece. E isso tira um pouco da carga também de peso da Eleven ter feito alguma merda no passado, porque a gente viu que não foi ela que fez a merda, e eu acho que eles foi sabiam ela que fez a merda, né? Não, ela fez a merda indiretamente. Mas ela era uma criança. Ela era uma criança e ela não tinha culpa nisso. Né? O culpado é o 001 mesmo. E Alex é o nome dele, eu acho. Né? E a forma como como o projeto também lidou de uma forma completamente estúpida em relação a isso, né? Com certeza. Porque se tu tem uma pessoa tão poderosa assim, tão perigosa assim, tu não... Tu deixa ela presa, tu não deixa ela no meio das pessoas. Lidando com outras crianças, né, que ela pode influenciar, mas enfim. Eles se superestimaram. Eu acredito que sim também. Subestimaram ele também. Então, foi realmente... Mas por isso que eu digo que o plot é interessante, porque o Vecna... A gente tem um pouco mais pra entender as motivações dele do que o Mind Flayer, por exemplo, que é só um boss final gigante e ele é um sub-boss ali. O Vecna é um sub-boss. E falando sobre o sub-boss, o Demigorgon, que foi o grande boss da primeira temporada, agora é apenas um sub-boss ali. É um sub-sub-boss. A gente tinha tanto medo dele. Mas eu gostei do plot do Hopper. Apesar de eu achar, e eu falei isso pro Misael na hora, que toda vez que saía de Hawkins meio que quebrava o clima da série. Com certeza, completamente. Porém, eu achei que o Hopper não ia ser tão bem desenvolvido quanto foi nessa temporada. E a gente tinha dito no final da terceira temporada que se ele tivesse vivo ia ser uma decepção enorme. Porque foi todo feito, todo aquele climão, aquela carta que ela leu no fim. Ai, meu Deus, a tristeza, sabe? Parece, tipo, dispersado, assim. Mas foi justo o retorno dele. Eu acho que ele enriqueceu bastante o plot também com a parte dos comunistas, que era uma coisa que tinha meio que morrido já na outra temporada. Eu achei que a Joyce e o cara foram um pouco foi meio instável, assim, a história dos dois, apesar de que... O Murray foi muito engraçado. Ele realmente luta karatê. Exatamente. E isso foi muito bom. Exatamente, essa foi a surpresa, eu acho, do personagem, porque até ali eu tava achando um pouco cansativo também o plot deles, mas no final se juntou de uma maneira bem orgânica, bem legal. Meio impossível, mas bem legal mesmo assim. Vamos falar da melhor parte, então? Qual é a melhor? Ah, sim, De Hawkins, porque a gente falou de tudo, mas a gente não falou muito de Hawkins. Deixa o filé pro final, né? Claro. Porque a parte mais legal realmente Hawkins tá excepcional nessa temporada. Com o melhor personagem introduzido nessa temporada, que é o Ed. O Ed, maravilhoso. Novamente, eu acho que assim como o Billy era muito bom na terceira temporada, o Ed também tá roubando a cena quando ele aparece, assim. Pena que ele aparece pouco. Agora eu acho que ele vai aparecer mais, porque agora ele tá junto com todo mundo, né? Tem mais um membro pra equipe. A Robin ganhou muito espaço também, tanto que tu disse, ela não era assim na temporada passada, mas eu acho que ela não ganhou espaço na temporada passada, sabe? Ela e o Steve não eram tão amigos, eles estavam recém se conhecendo. E agora que eles são, ela pode ser assim, então... Talvez. Acho legal. E eu acho que talvez... Só sobre a Robin, eu acho que ela só... Eles pesaram um pouco a mão, assim, nela. Porque dela ser muito maluquinha? Dela ser muito maluquinha, exatamente. Eu acho que se ela fosse, sabe, dar uma baixadinha pouquinho menos assim, maluquinha. É porque eu acho que a Nancy é muito séria. Então eles precisam de alguém. A Max também tá muito séria. Sim. Sabe? Então eles precisam de alguém pra dar uma leveza. E talvez ela venha a ter alguma influência no plot do Will. Né? Porque eu acho que os dois podem se ajudar, sabe? Exatamente. E eu acho que o fato que já... porque até quando a gente tá conversando com um amigo e ele tá comentando, mas não vai ter nenhum tipo de relacionamento. Porque todo mundo tá tendo relacionamento... menos os personagens que são homossexuais. Então... Não, a Robin é apaixonada pela Vicky. Só que a Vicky pareceu um pouco... Aí o que eu disse? Eu disse que a Robin eu acho que é o ponto que vai começar a mudar. Porque ela vai começar a ter a segurança de fazer Sim, porque agora eu presumo que eles vão voltar pra Hawkins, né? Tem que ver o que agora que o Hop tá de volta, sabe? Ah, sim. Eu presumo que a Joyce, a Eleven, o Will e o Jonathan vão voltar pra Hawkins. Né? Pra última temporada, que eu creio que vai ter uma quinta temporada ainda, né? Vai ter sim. Foi um erro nosso, particularmente, porque eu supus que essa era a última temporada, mas não vai ter uma quinta. Eles sempre disseram que eram 5 que eles tinham programado. Eu não sei porque eu achei que seria essa última. Então, tá. Eu achei muito boa a ideia do Satanic Panic. Sim. Sabe? Deles culparem o Dungeons and Dragons. Aquela ali foi cantada, assim, primeira, assim, né? Tipo, quando ele começou a dizer ali, eu já... E apesar de previsível, a ideia dos jocks formarem uma mob pra ir atrás dele sem saber... Mas eu acho que o setup foi bom. Faz sentido, sabe? Eu acho previsível, mas faz sentido. E eu achei que aquela hora que ele teve aquele discurso
quando eles estavam fazendo as perguntas pro delegado, Tá. a gente ia ver uma mob real, sabe? Sim. Procurando o Ed. Eu também achei que ia acontecer, mas acho que isso vai acontecer mais adiante. Talvez quando o Ed voltar. Isso. Até porque agora estão Que voltando. agora estão ali. voltando, né? Do mundo invertido. Mas a questão que eu acho também é que eles fizeram esse setup lá no começo, quando mostrou ele fazendo aquele discurso e incendiando as pessoas antes do jogo, né? Então, essa capacidade não tirou do nada novamente. Ele tem essa capacidade magnética de conseguir convencer as pessoas a fazer as coisas Aham. no momento em prol de uma coisa boa, que era o jogo de basquete. Mas, né, claro, Eles obviamente... podem tornar uma coisa ruim. Pode tornar uma coisa ruim quando acontece a ignorância, né? E mesmo ele vendo que o que aconteceu era sobrenatural, a culpa ainda é do Ed, porque o Ed tem Porque ele acredita poderes, que ele porque tem ele é o poderes, demônio. E que alimenta Satanic Panic. Exatamente. Pra quem não sabe, Satanic Panic, porque algumas pessoas não conhecem, mas esse é um termo que foi utilizado nos anos 80, porque... 70, 80. 70, 80, porque quando começou a se alastrar a ideia das bandas de heavy metal, os jogos de RPG, obviamente os cristãos e os evangélicos lá surtaram achando que era coisa do diabo. Culto satânico, etc, e tal. porque as pessoas faziam roleplay, e aí, obviamente, começou a se acreditar mortes a pessoas que ouviam heavy metal, ou pessoas que jogavam RPG, porque, teoricamente, eles estavam envolvidos com o diabo. Basicamente isso. E é isso que eles estão trazendo agora pra Roxy, que eu acho que já vem um pouquinho tarde, porque isso já começou bem antes, esse Panic nos Estados Unidos. E a Chrissy, eu acho que ela abortou. Pode ser, porque é a única coisa que não mostrou, né? Tipo, eles dão A umas motivação, hints, assim, dizendo da ela mãe vomitando. dela. Não, da mãe dela dizendo que ela ia aumentar a roupa porque ela tava gorda, sua vaca gorda, sabe? Era sempre falando sobre isso, então eu acho que verdade. talvez. Porque, pelo que eles estavam falando, né? Tem um demônio, não digo um demônio físico, um demônio mental, atrás dessas pessoas, porque tem alguma coisa atormentando elas. No caso da Max foi a morte do Billy, no caso do Fred foi o acidente de carro. Então tem alguma coisa atormentando a Chrissy e eu acredito que ela tenha abortado. Pelo que. Sim. Pelo que as visões dela falavam. Do Patrick. Eu não sei se ele era mostrou abusado nada pelo do pai. Patrick. Porque ele fala que o pai dele O batia Lucas nele falava e tal. pra ele. O Lucas Isso. fala que ele. Faz esse comentário. E a Nancy agora com a Barbie, né? É. Que foi a última coisa que a gente viu dela, foi justamente ela tendo isso aí. E aparentemente tá tendo uma reaproximação dela com o Steve. O Steve, nessa temporada, está absolutamente magistral. Como sempre. Como sempre. Ele e o Dustin é uma dupla incrível, mas ele e o Ed são excelentes também. E o Steve é muito motherfucker. Né, quando ele... Eu lembro da primeira temporada que ele pega o taco, e tem a cena do taco que ele vai lá e começa a bater no Demogorgon e consegue expulsar ele de lá. E aqui ele faz isso agora com aqueles morcego, não sei o que é aquilo lá. Eles chamam de morcego, Urubu, né? os urubu. Ele matou os urubu lá. E ele tá muito foda, eu acho que ele é meu personagem favorito de Stranger Things desde a primeira temporada, porque eu vi essa mudança nele, achei legal. Nunca gostei do Jonathan, então... Maravilha, espero que os dois voltem, que seja o melhor casal do mundo e ele continue lá amigo do Dustin e dos outros e sendo foda pra caralho. Dustin também tá muito bom. Dustin também tá ótimo. Lucas melhorou bastante também. Melhorou bastante. A Max Gostei que melhorou ele teve- bastante no começo, porque ela tava muito chata no começo da temporada e agora ela tá melhor. Eu acho Agora que depois, a gente sabe por quê. depois da carta do Billy, eu acho que ela se abriu mais. Sim, foi um momento bem legal também. Eu acho que eles estão tendo momentos mais adultos, assim. Eu tô gostando de ver isso. Não tá Sim. sendo tanta criancice. Sabe? Aquele momento em que o Lucas disse, eu vejo você, eu sei que tem alguma coisa errada, fala comigo. A gente tá aqui pra você, sabe? Fiquei, Os personagens estão crescendo. Exatamente. Isso é muito positivo mesmo. Não só ficando mais altos e esquisitos, mas crescendo. Porque... Mentalmente também. Então, olha, eu nunca pensei assim que, tipo, eles têm, sei lá, são o quê? 7 crianças que tinha no começo? É o Will, o Mike, o Dustin, o Lucas, a Eleven e daí entrou a Max. Bota a Max junto E tem a no- Erika. Erika quem? É a irmã do Lucas, que também sim, é uma das tá. melhores personagens. Tá, mas do essa daí Stranger não Things. conta tanto porque a gente não pegou ela desde a primeira temporada. Mas esses A gente 6 que pegou estão desde a desde a primeira segunda, eles conseguiram ficar umas crianças muito feias, né? Uns adolescentes muito feios. Umas crianças muito... É, um adolescente bem esquisito. Eu acho que eles conseguiram errar os 6, hein? Porque olha... Eu não quero comentar sobre a princesa. Não, mas é que ficaram muito estranhos. Eu sei que daqui a pouco eles vão ficar adultos, eles vão ficar bonitinhos de novo, mas nesse momento eles estão bem estranhos, assim. Então, parabéns. E eu adorei tudo do núcleo de Hawkins. Cada vez que voltava pra lá eu ficava animada, A porque gente era o que eu fica queria animado, ver. sabe? Isso é bom, assim, porque a série, eles estão sabendo utilizar bem, eles estão conseguindo equilibrar pra contar toda a parte da história, mas eles estão focando bem mais na parte interessante do que na parte chata. E isso que eu acho fundamental, porque são episódios de mais de 1 hora. Sim, e não parece. E não parece. Graças a Deus, estão super gostosos de assistir. Quero ver como é que vai ser esses 2 últimos agora. Mas esses que a gente viu até agora estão muito bons.
Lembrando só que o último episódio, tá, gente, é 2h30. Então preparem-se. Vai ser um filme bem longo aí da Marvel. Mas tem tudo pra ser uma boa conclusão, assim, pra essa temporada. E eu acho que, tipo, a conclusão da história da Nancy é muito fácil, porque a Max tá logo ali com o toca-fitas, é só ela tocar pro Steve, botar uma música ali pra escutar. Porque não precisava ser... Eu não sei onde acreditaram que precisava ser a música favorita deles, porque aquela música que tava tocando pro Victor Creel era só uma música qualquer que tava tocando no rádio. Exatamente. Sabe? Eu não entendi, tem que ser a música favorita, não sei onde eles tiraram isso. Eles só acharam que porque eles não sabem. Que a Nancy só foi pega pelo Vecna pra ela saber da história. Sim. Sabe? Ela não tá em nenhum perigo real. Não, ela não tá em perigo real. Ela é um personagem do elenco, então ela não vai morrer tão cedo assim. E, obviamente, daí vamos ver então de que forma as coisas vão se desenrolar, como é que o pessoal vai sair da Rússia pra chegar lá. Provavelmente vai achar um portal. Ah, não, o avião foi. Acho que vai ser um portal. O avião foi destruído, esqueci disso. Se bem que eles ainda têm o Yuri, então provavelmente sim, pode ser um... Mas o avião tá destruído. Outro avião. Ou se vai ser um portal, né? Um dos dois provavelmente que vai ser que eles vão ter que usar. Enfim, vamos ter que ver o que vai acontecer, mas eu gostei do reencontro do Hopper com a Joyce. Joyce foi bem legal. Foi bem emocionante. Finalmente uma coisa boa pro Hop, né? Depois dele sofrer a temporada inteira. Sofreu a vida inteira, né? Desgraça, só desgraça atrás de desgraça. Eu nunca vi coisa igual. Acho que agora a história da Eleven fechou um ciclo. Então agora é só ela aprender a usar os poderes de novo, porque ela descobriu que o poder do amor é bem mais forte que o poder do ódio. Nessa última cena. E que ela consegue lembrar de quando ela nasceu. Muito importante. Acho que essa é a parte muito importante. Mas eu quero ver agora como é que vai ser a relação dela com o Papa, né? Porque ele vai querer abrir mão dela. Não, mas é que eles vão invadir agora. Eu sei, mas depois. Não, eles vão morrer. Tá. Ele vai morrer. Tu acha que ele vai morrer? Eu acho que ele vai morrer, eu acho que ela vai matar todos os outros lá, e aí os caras vão pegar ela e tirar ela dali rápido. É a única coisa que tem. Ela precisava aprender o poder até ele chegar pra ela poder matar todo mundo. E eles vão matar o Papa e vão matar os outros. Provavelmente vai despertar o ódio dela. E aí ela vai matar todo mundo. Vamos ver. Eu não duvido que vai ser muito diferente. Não tem muita escolha, porque tu precisa eliminar esses personagens da história, agora que ela recuperou os poderes, e tu vai ter que enfrentar o governo dos Estados Unidos. Então, pra mim, é a coisa mais lógica que deve acontecer. Provavelmente. O que mais a gente tem? Nós temos que pensar também como é que vai ser derrotado o Vecna. Como é que vai ser o duelo dos dois? Eu não faço a mínima ideia. Só espero que não seja um duelo de rainho contra rainha. Raiozinho contra raiozinho, desculpa. Não, raiozinho não, é mão contra mão, se quiser. Que seja alguma coisa mais catártica. Pois é, a gente vê ele falando com a Eleven. E meio que ele dizendo assim, não, tu não vai ter como me derrotar aqui, fia. E ela derrota. Não sei, vai. Uma coisa que eu achei interessante também foi, o que a gente não comentou muito, foi justamente a criação do portal e de como se criou o mundo invertido, né? Aparentemente. A Maria comentou isso aí quando ele tava voando pra lá, que o mundo invertido foi criado naquele momento, ou ela só abriu um portal pro mundo invertido? Porque aquele mundo invertido não parecia Hawkins. Não, e Hawkins aparentemente tá parada em 1983. Por que 1983? Porque foi quando eles pegaram o Will. Que foi o que a Nancy falou, que o último entrada no diário foi do dia que o Will foi sequestrado. Tá, mas por quê? Por que se já tinha sido aberto antes esse portal? Aí é que eu te pergunto, que eu não sei. Tá, de onde é que veio o Mind Flayer? Qual é o Mind Flayer, então, não foi derrotado ainda, né? A gente já sabe disso. O que eles acham é que ele é o super chefão, e daí, tipo, o Vecna é, tipo, o cara, o cérebro que abre os portais. Porque daí nós temos que ver os papéis. O Demigorgon a gente sabe qual é o papel dele. Ele é só um monstro. Peão. Ele é um peãozinho, bem peãozinho. O Aranha seria o quê? Um cavalo? Amor, daí eu não sei. Pois é, eu acho que de repente eu quero saber. Porque agora a gente tem que olhar para as outras temporadas e começar a ver de que forma os outros personagens se encaixam nisso. Né? E como o Vecna porque teoricamente isso foi pensado desde o começo, né? Eu acho que eles pensaram nisso desde o começo. Sim. Sim, acredito que sim. Eles que são 5 temporadas, eles sempre queriam fazer 5 temporadas, né? Sim. O Vecna seria uma peça estrategista, né, do negócio, que organizaria tudo, mas ele é sujeito ao Mind Flayer. Então, de que forma Dawkins foi parar ali, naquele momento? Hawkins. O Misa fica falando Richard Dawkins. Eu fiquei pensando em Richard Dawkins. Hawkins. Como é que Hawkins foi parar ali? E por que Hawkins tá ali? É porque o que o Vecna sabe? Foi ele que criou aquilo ali? Eu tava pensando depois que ele nisso. Entrou? Mas aí porque o DD3 fica sentido? E por que puxa tudo exatamente igual como era? Não sei. Será que eles absorvem da mente das pessoas? Absorveram da mente dele, talvez, e construíram? Talvez. E por que eles roubaram o Will? Como é que eles roubaram o Will? Tem tudo isso que a gente tem que se perguntar aí nas próximas vezes. Todas essas perguntas pra responder. Vamos ver. Por que o evento com o Will é tão importante?
Por quê? E será que a pintura dele tem alguma coisa a ver? Talvez. Eu acho que a pintura dele é a amizade. Mas enfim, é uma boa temporada. Uma ótima Pra temporada. mim, a melhor temporada desde a primeira. Se acabar melhor, porque pra mim o final da primeira foi bem desapontante. Então acho que dessa vez a gente vai ter se a gente tiver um final mais legal, vai ser bacana. E uma outra dica que eu deixo pra vocês é um filme chamado Verão de 84. Tem na Amazon. Infelizmente só dublado, mas vale a pena assistir dublado mesmo assim, porque parece um filme de sessão da tarde. Que ele tem as mesmas características de Stranger Things, mas ele dá um twist muito mais apavorante no final. Né? Ele não é um terror, ele é um suspense, mas ele é muito mais apavorante no final. E eu recomendo pra vocês assistirem, é bem legal e vai suprir essa necessidade até julho. Julho, 1º de julho. E tu, o que tu recomenda, então? Eu recomendo Stranger Things. Não, tu recomenda Stranger Things? Claro, eu achei essa uma ótima temporada. Eu tava muito animada pra assistir cada episódio, desde o primeiro foi maravilhoso. Sim, a gente tava bem empolgado temporada. Eu tava empolgada depois que a gente assistiu o primeiro. É. Antes eu não tava tão empolgada, porque as últimas 2 temporadas foram bem, sabe, broxantes pra mim. Mas super recomendo. E já que é pra recomendar outras coisas, assistam os filmes que serviram como inspiração pra esse filme, né? Os Goonies, Conta Comigo, Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo. Vocês têm que assistir, já que o Vecna tem poderes bem parecidos com o Fred Krueger. Inclusive o Fred Krueger, o Robert Englund, tá nesse filme fazendo um cameo, então... Um Victor Creel, ele. Mas isso aí pra vocês notarem. Tem até uma referência a Silêncio dos Inocentes ali também. Não faz isso. Eu não sei fazer. Isso, Tá. É isso. É isso então, gente. É isso então. Vamos postar em seguida também as reviews de Obi-Wan. E de Então Love, fiquem Death and ligados. Robots. Dessa vez vamos fazer. Vamos. Da 3ª temporada de Love, Death and Robots. Vamos, porque a falando gente de gostou cada um dos muito. episódios. Isso aí. Tá bom? Então é isso, gente. Não esquece de deixar o joinha, contar aqui embaixo o que você achou da temporada, se inscrever no canal e até a próxima. Até julho.